Deus abençoe a todos. Estou aqui com a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 26, no versículo 36 em diante. Jesus no Getsemane. Essa palavra aqui nos mostra que Jesus decidiu ir orar ao Pai. E pela primeira vez, quando ele orou, ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. E deixou os discípulos intercedendo, deixou os discípulos orando a uma distância. E quando ele retornou, os discípulos estavam dormindo. E Jesus disse para eles, por nem uma hora pudestes vigiar comigo, pudestes orar comigo, pudestes interceder comigo. E Jesus voltou novamente por mais 2 vezes e repetiu as palavras, dizendo: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas por último Jesus disse: mas seja feito a tua vontade. Então nós sabemos que Jesus disse para o Pai, para Deus, que fosse feito a vontade de Deus. E Jesus estava ali passando tribulações, estava ali passando momentos difíceis. Ele precisava ir para a cruz para obedecer ao Pai. E com isso também veio a salvação da humanidade, através da morte de Cristo na cruz. Pois ali ele levou o velho homem crucificado na cruz e nos libertou, nos deu um novo caminho, nos abriu uma estrada, nos abriu uma oportunidade de salvação. E interessante, que a gente também sempre vem estar orando, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, que a gente não venha desistir, Muitas vezes a gente ora uma vez e a gente entra para a razão, e vai fazer a nossa vontade, vai fazer aquilo que eu acho que está certo. Mas quando a gente ora, a gente não ouve a voz de Deus, a gente deve orar de novo, e deve esperar a resposta vindo da parte de Deus. Então, certa vez também tem a história ali do Paulo, que tinha um espinho na carne, que era um espírito do inimigo que estava em Paulo. E Paulo também orou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, e aquele espinho na carne não saiu. Então Paulo viu que Deus não queria tirar aquilo, e que ele precisava então aceitar aquilo que Deus tinha proposto para ele. E também tem um homem chamado de Pedro, que certa vez puxou a espada, e cortou a orelha, de um soldado. E Jesus disse para Pedro: mete a espada na bainha, guarda a espada, não brigue, não discute, mas aceite, porque Jesus sabia tudo aquilo que estava acontecendo era necessário acontecer. E isso também nós temos que olhar para a nossa vida. Quantas coisas Deus tem proporcionado e Deus quer que aquilo aconteça na nossa vida. E nós murmuramos, nós criticamos, nós brigamos, nós puxamos a espada e queremos lutar. E Deus diz para nós: ore e espere, confie. O povo do Egito, que estava diante do mar, o inimigo vinha e ia destruir eles, e o mar estava fechado e eles não tinham saída. E ali Deus disse para Moisés: diz para eles que eles é para ficar olhando para ver o que eu vou fazer. E Deus abriu o mar. Então,
Só Deus poderia abrir o mar. Nem Moisés e nem os homens, ninguém poderia. Somente Deus através de Moisés. Então nós também temos que aprender a confiar no Senhor. Amém? Quero deixar, esse conselho, a todos nós, que a gente volte a orar sem cessar, sem desistir da oração. Amém? Que Deus te abençoe.